Oi, gente! Hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha entrevista, meu teste de inglês na Cultural Care. Eu fiz a entrevista agora, no último sábado, mas o resultado só saiu hoje por conta do carnaval, então eu tô gravando o vídeo hoje pra vocês. Eu peguei 3 exemplos de 3 amigos meus que fizeram a entrevista pela Cultural Care, e porque assim, pra eles tiveram situações diferentes do que pra mim, então eu fiz a minha colinha e vou contar pra vocês. A maioria da entrevista, ela é em português, acho que tem no máximo 25 minutos em inglês, então ela pede pra você contar um pouco sobre você, o que você espera do programa, como você conheceu, o que os seus pais acham do programa, se eles te apoiam, se alguém é contra. Pede pra você falar as suas referências com criança, a sua religião, se você tem algum tipo de restrição alimentar, se você aceitaria viver com uma família que tem um tipo de dieta, né, diferente da sua, se você já passou por experiências traumáticas na infância e se já precisou consultar o psicólogo, se toma algum tipo de remédio controlado. E conforme você vai contando sobre você, tipo, eu moro em tal lugar, eu faço isso, eu fiz aquilo, ela vai fazendo perguntas sobre você, mas isso em português. Aí depois de um tempo ela perguntou se a gente poderia começar a entrevista em inglês. Eu falei, tudo bem. E ela pediu de novo pra eu contar sobre mim. E aí eu fui contando e novamente ela foi interrompendo e perguntando coisinhas assim, bem pessoais. E aí ela falou assim, tá, mas quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu falei, eu gosto muito de ler livros, de ouvir música, de sair com a minha família, não sei o quê. Quais são os livros que você gosta de ler? Me conta sobre o último livro que você leu, descreve pra mim a história, sobre o que ele fala. Aí eu fui lá, descrevi o livro. Aí perguntou sobre música, qual era o meu cantor favorito, o meu estilo de música favorito, minha banda favorita, e foi perguntando. Ainda em inglês, ela perguntou o que me destacava, o que me diferenciava das outras au pairs, por que a família iria me escolher, e o que eu faria, o que eu diria pra família pra ela me escolher. Perguntou se a família dá uma educação pra criança, a família faz algo que eu não concordo, o que eu faria, qual seria a minha reação. Perguntou se, por exemplo, o que eu faria, do que eu gostava de fazer, o que eu gostava de brincar com as crianças. Aí eu falei, ela falou assim, tá, mas você tá com a criança, com 3 crianças em casa, tá chovendo, tá frio, tá nevando, e você não pode sair de casa, você não pode ligar a televisão, você não pode dar o tablet pra criança, o que você vai fazer pra distrair, que tipo de brincadeira você vai fazer, como você vai interagir com as crianças. Aí eu falei, a gente pode brincar de pega-pega, esconde-esconde, de xadrez, dança da cadeira. Inventei um monte de brincadeira pra fazer com as crianças dentro de casa. Ela perguntou também o que eu faria quando eu voltasse pro Brasil, qual era a minha intenção, quais eram os meus planos pra quando eu voltasse e no que o programa de au pair ia me ajudar com isso, porque eu achava que o programa era interessante. E depois ela voltou a falar em português, e disse que eu tinha ido bem, mas que eu precisava me controlar, porque controlar meu nervosismo, porque eu consegui entender o que ela disse, eu consegui responder, mas dava pra sentir que eu tava muito nervosa quando eu tinha que falar inglês. Eu falei, eu realmente fico bem nervosa, porque eu não confio muito no meu inglês. Ela perguntou também, em português, se eu já tinha viajado sozinha, se eu tinha o costume de viajar sozinha, se eu sabia dirigir, se eu gostava de dirigir, e se eu já tinha passado muito tempo longe da minha família. Como eu fiz um intercâmbio há uns 5, 6 meses atrás, eu fiquei 3 meses em Dublin, aí eu contei pra ela, tive que descrever todo o meu intercâmbio, o que eu fui fazer, quando eu fui, quando eu voltei, com quem eu morei, o que eu fazia lá. E aí, acho que por isso ela não fez aquela pergunta do que você cozinharia para as crianças e como cozinhar, se você sabe cozinhar, porque eu acabei contando nessa experiência. Eu peguei, então, 3 entrevistas com meus amigos, quais foram as perguntas que fizeram pra eles. Só pra você ter noção, a minha amiga Eliana, ela fez com a mesma pessoa que fez comigo, e as perguntas foram totalmente diferentes. Em português é a mesma coisa, então eu vou falar só o que elas perguntaram em inglês pra elas, tá? Pra Eliana, perguntou quais cursos ela queria fazer lá,
o que poderia atrapalhar o processo dela de au pair ou a estadia dela lá, a religião e se ela aceitaria morar com família de outra religião, porque a família deveria escolher ela, se tá nevando, o que ela vai fazer com a criança, e ela tem um quintal enorme, como ela aproveitaria o quintal para brincar com as crianças. Também não fez nenhuma simulação de emergência, só assim de brincadeira mesmo. Já com o Douglas, que é male au pair, ele teve 2 simulações de emergência. Pra quem não viu o primeiro vídeo, eu falei, e pra quem não sabe, os meninos eles têm que ter 1000 horas ao invés de 200, e eles têm que ter o inglês fluente, avançado, ao contrário da gente que precisa ter o inglês intermediário. Então o dele foi um pouco mais tempo em inglês, e eu selecionei algumas perguntas que foram diferentes da minha e das meninas. Perguntou o que ele faz no tempo livre, o tipo de filme que ele gosta e pra ele descrever qual foi o último filme que ele assistiu. E ele teve 2 situações de emergência. Uma, ele bateu o carro, estava com 4 kids e ele não conseguia se mover. O que ele faria pra salvar, pra ajudar, né, pra salvar as crianças, porque ele teria que tirar as crianças do carro, mas ele não podia se mexer. Ele não podia se mover, então ele teve que responder, que ele ia tentar ligar, se ele conseguisse mexer as mãos, ou ia pedir pra Kid ligar, ia pedir pra elas saírem do carro e tal. Ele deu a resposta dele. E a segunda, também foi meio complicada, tava ele e mais 4 kids na casa, e ele ia fazer um chá para as crianças. Nesse meio tempo ele deixou, as crianças estavam na sala assistindo televisão, ele foi pra cozinha, colocou água pra ferver. Enquanto a água tava fervendo, ele foi no banheiro, só que ele ficou preso no banheiro, e nesse meio tempo a Kid de 2 anos foi lá na cozinha, escalou o fogão e derrubou a água em cima dela. Como ele ia ajudar a criança se ele estava preso no banheiro e não conseguia sair? Aí ele teve que se virar para dar uma resposta. E a Tuane, que é uma amiga minha, ela não é de São Paulo, ela é de Curitiba, e ela conheceu a Cultural Care pelo Facebook, foi pesquisar, viu a palestra online, ela não foi lá no prédio para ver a palestra, e aí para fazer o teste, a parte em português ela fez com uma representante da Cultural Care lá na cidade dela, e a parte em inglês ela fez pelo Skype. Então como funciona? Quem não mora em São Paulo, o português faz com a representante, e a parte do inglês fica você, a representante, e aí fala por Skype com a menina da Cultural Care de São Paulo. Então tem que ficar as 3 no Skype. Eles não aceitam que, por exemplo, seja só você e a pessoa de São Paulo, porque eles não têm garantia de que você é você, tipo, de que você é a pessoa que tá fazendo o processo, que pode fraudar o sistema. Então tem que ter um representante deles, um funcionário deles do seu lado pra fazer o Skype. Foi a mesma coisa, contar sobre ela, sobre a família, se ela tá disposta a ir pra uma família que tem uma dieta diferente. E aí a simulação de emergência dela foi, ela tem 3 crianças, uma quebrou o braço, e o que ela ia fazer pra lidar com isso, para quem ela ia contar, quem ela ia chamar, como ela ia cuidar das outras 2, como ela ia acalmar a criança. E a outra foi que ela tem uma Kid que não respeita. Ela chegou lá nos Estados Unidos e a criança simplesmente não gosta dela e não respeita. O que ela faria? O que ela faria para mudar essa situação, e o que ela faria em caso de homesick? Essas perguntas elas variam muito de pessoa para pessoa. Tem um arquivo que rola aí, que é o arquivo de perguntas da Cultural Care. Quem quiser pode pedir no meu e-mail, que eu encaminho, ou no meu Facebook, quem já me adicionou. É bom pra você ter uma noção do que pode cair, pra você treinar até mesmo em inglês. Eu estudei bastante, no fim caiu acho que 2, 3 perguntas no máximo. Eu não fiz a simulação de emergência, mas algumas pessoas fazem. Então é muito relativo. Como eu falei no final, ela falou sobre o meu inglês e eu recebi essa cartilha aqui, dá pra ver? Que é um guia de inscrição para preencher o application. Então aqui, deixa eu ver por onde que abre. São 6 passos para preencher o application, e aí eles falam sobre tudo, olha, o início, como preparar as referências. A parte 3 é a parte visual, como que você vai fazer uma parte visual do seu vídeo. Depois tem a parte da carta,
a parte de enviar os arquivos, né, que eles vão revisar, e a parte 6, que é começar a procurar pela família. E aí eles falam que eles têm vários tipos de família, né, de todos os tamanhos e todos os sexos e religiões. E aí aqui é um guia, e eu recebi um outro papelzinho que eu não sei onde tá, que é o modelo da carta para Host Family. Então eu vou falar sobre isso também, porque é um pouquinho complicado a carta, tem que ter várias informações, porque é uma das primeiras coisas que aparece no application. O próximo vídeo que eu vou gravar é respondendo as perguntas que eu já recebi, e dependendo do dia, eu não sei se eu vou gravar amanhã, mas pode mandar pergunta, se eu não responder no próximo vídeo eu respondo no outro que eu vou fazer de respostas. Mas eu vou gravar já me pediram pra gravar falando sobre o application. O application da Cultural Care, ele é todo online e ele é bem chatinho, assim, porque tem muita pergunta parecida e você tem que colocar muita coisa por escrito, não é só escolher sim ou não. Mas aí eu falo no outro vídeo. Bom, eu espero que tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido algumas dúvidas. Como eu sempre falo, quem tiver dúvida pode mandar pra mim no meu e-mail, que eu vou deixar aqui, que é o ellen1507@gmail.com, ou pode me chamar no Facebook, aqui mesmo nos comentários do vídeo. Não tem problema, eu respondo assim que eu conseguir. E se tiver mais alguma dica de vídeo também, sobre o que quer que eu fale, pode mandar. Espero que tenha ajudado, que tenha gostado, e qualquer coisa, só perguntar. Beijo e até o próximo vídeo.